Olá, boa noite. Na realidade, seria boa tarde. Nós vamos regravar aqui a live que foi feita agora, né, às 5 horas, com Ananisa Silva de Souza, no lançamento do seu livro Jogos, Dinâmicas, Simulações e Dinâmicas Organizacionais. Né, no final da nossa gravação, a live caiu, né, e eu perdi aqui a nossa gravação. Como nós podemos fazer essa live, né, até umas 7 horas, vamos rapidamente fazer aqui, né, a regravação da live, porque o Instagram, né, nós dependemos das plataformas, as plataformas muitas das vezes nos dão uma queda, mas vamos fazer rapidamente aqui, sem perda de qualidade, e eu vou colocar aqui novamente, live extra hoje, vou colocar aqui como 17 horas, que é o que está divulgado, e isso aí vai ficar registrado lá na nossa linha do tempo, IGTV, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Então vamos refazer aqui, a Ananisa pode, eu também estou aqui com um tempinho, então vamos refazer aqui a nossa live, visto que ela caiu com jogos, simulações e dinâmicas organizacionais. É bom que a gente fez um aquecimento aqui, então desde já fixei o nosso comentário. Live extra hoje às 5 horas com Ananisa Silva de Souza, jogos, simulações e dinâmicas organizacionais. Inclusive esse tema aqui, né, e até mesmo a queda da live, experiência, né, para que a gente possa refazer tudo novamente, porque estamos aqui. Estamos novamente no ar. Grande Ananisa, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, não espera acontecer. Como a gente tinha falado antes, né, na live que o Instagram derrubou, estou eu aqui de Super Mario World, né, para poder verdadeiramente conversar com você sobre esse livro maravilhoso, Jogos, Simulações e Dinâmicas Organizacionais. Fica registrado que eu estou aqui com o meu livro devidamente autografado, feliz da vida, lendo aqui, aprendendo bastante. Né, minha amiga Ananisa Silva de Souza, de Petrópolis. Ananisa, palestrante, professora, administração, gestão de pessoas, editora Vozes, né? Uma pessoa super legal, né? Você tem sempre as portas abertas aqui, não tem sinal amarelo e vermelho. Esse vídeo está sendo gravado, vai para o nosso GTV, como eu falei, YouTube e as redes sociais, nos quais a gente vai compartilhar, conversar e trocar ideias. Quem quer e pode fazer o print de tela, né, e vai assistir depois, marquem a gente lá, @SérgioTaldo, @AnanisaSilva, @AnanisaRH, @Congresso RH Petrópolis. Então, Ananisa, vamos fazer um replay aí, né? É bom que a gente fez um aquecimento. A gente começou falando sobre você, né? E vamos, para as pessoas que não nos assistiram, né? É sempre difícil, né, falar da gente. Ananisa por Ananisa, nos conte um pouco da sua história de vida, né? Experiências, né? E por que você se interessou tanto por esse trabalho, no qual você lida com pessoas. Isso realmente é uma coisa fantástica, é muito legal, né? E já te falei, vou mandar meu currículo para ser seu estagiário, porque eu também sou apaixonado pelo ser humano. Eu acho que se a gente não sabe lidar com as pessoas, né? Já viu, tem aquelas pessoas que dizem assim, é preferível um cachorrinho ou um gatinho do que lidar com um ser humano? Sim e não, né? Sim e não. Eu acho que o homem tem muita coisa de boa, né? E a gente está passando por esse momento de pandemia, e isso aí está ensinando muita gente, né? Então, assim, um pouco de você, para quem não te conhece melhor, né? Que a gente vai deixar isso registrado e gravado, e vamos que vamos. Vamos lá. Então, vou te agradecer novamente, né, Sérgio, para ficar gravado o agradecimento. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar dos eventos com você, de trocar ideias, enfim. Uma pena a gente não ter conseguido gravar, né, mas vamos lá fazer novamente. Vamos. Pensar em Ananisa por Ananisa, eu acho que é pensar um pouco nessa questão de alguém que é motivado, né? Então, assim, uma das coisas que chama atenção para as pessoas que me conhecem e acaba me dando esse feedback, né, depois, é que realmente a minha motivação chama atenção. E também a questão de ter essa positividade, né? De ter uma tendência a olhar mais o lado positivo das coisas. Então, acho que
eu consigo me resumir nisso, né? Uma pessoa extremamente motivada e com muito foco no que há de positivo nas coisas. Super legal. Uma coisa que eu observei bastante no livro aqui, é bom que a nossa amiga Monique Fortuna, né, que está podendo entrar agora, está assistindo. Monique, essa live está sendo regravada porque o Instagram deu uma queda na gente aqui, mas a gente está aprendendo, inclusive, a pegar no cabo de guerra, por isso que a gente está aqui de Super Mario World, ou a gente aprende a jogar, simular e entender como é que funciona o mundo, né, porque não dá sempre para a gente estar vencendo todas, né? Uma coisa que me deixou muito interessante, muito assim, emocionado, né, foi que aqui no autógrafo você colocou aqui, Sérgio, humanize sempre, né? O que a gente entende sobre essa questão do humanize? Porque na realidade a gente está vendo determinadas pessoas que não estão entendendo essa questão do ser humano, né? Não estão sabendo lidar muito com o homem, né? O que você... tem inclusive um capítulo aqui, né, que você dedica para o hashtag humanize, né? Exatamente, justamente para explicar isso, né? Eu acho que a questão toda é que a gente tem que entender o indivíduo na sua individualidade, né? Então, quando a gente fala humanize, quando eu te mandei esse recado, de olhar o outro e tratar o outro como você gostaria de ser tratado, né? Você ter essa empatia pelo outro e você transformar as relações de forma humanizada. Então, assim, a gente vê muitas vezes as pessoas falando, eu tenho muitos amigos, eu tenho, né, a rede social está lotada, mas o que de fato é genuíno nisso, né? O que de fato é genuíno? Então, assim, quem são de fato aqueles que são amigos? Ou essa parceria, né, da gente, vamos lá divulgar o livro de uma colega que publicou. Eu acho que isso é uma relação humanizada, né? E a gente falava disso também na live que não ficou gravada, a questão das pessoas entenderem esse recado. Eu acho que a pandemia acabou também trazendo um pouco isso para a evidência, né? Então, assim, a minha questão do humanize no livro, e também tem muito a ver com a minha atividade hoje, né, na gestão de pessoas, é justamente a gente tratar o indivíduo na sua individualidade, não achar que o remédio para um é o remédio para todos, né? Ou que a solução de um problema é igual para todos. Ou que a resposta de ontem vai se repetir hoje, né? Então, assim, acho que até nessa questão de você... eu perguntei ontem para o Sérgio se ele podia fazer uma live comigo, a resposta foi não. Mas, de repente, semana que vem, se eu perguntar de novo, a resposta pode ser sim. Por que não perguntar de novo, não né? Dúvida, exatamente. E as pessoas, de repente, tomam aquela resposta como algo pessoal e negativo e acham que aquilo é para sempre. E não é. Então, eu acho que o principal recado do Humanize é esse, né? A gente ter relações genuínas e cuidar das pessoas de forma individualizada. Muito legal. Eu estou me deliciando aqui, estou saboreando, estou lendo bem devagarzinho para o livro não acabar, porque a gente precisa aprender e entender, né, cada item do livro aqui, cada capítulo. Esse livro, Jogos, Simulações, né, e Dinâmicas Organizacionais, que a gente apresentou aqui, né, que você lançou recentemente, né, foi praticamente um pouco antes da pandemia, né? Foi uma semana antes, até num evento que nós participamos na Universidade de São Francisco, aqui em Petrópolis, e a gente deu graças a Deus, porque, né, foi um evento que poderia não ter sido realizado. Exato. E aí veio a Covid, e aí nós estamos nesses 5 meses aí, nessa dificuldade, né? Como é que você tem trabalhado, né, com a questão de pessoas, né, nos últimos anos, e que culminou, né, no livro aqui, daqui a pouco a gente vai comentar sobre alguns capítulos, né, para as pessoas que não estiveram conosco na live que caiu, né, a gente vai comentar sobre algumas dinâmicas. Como é que você tem desenvolvido, feito esse trabalho que é super legal, né, super interessante, e eu sou engenheiro mecânico, mas de uns anos para cá eu me via lá dentro daquela técnica, dentro daquele materialismo lá de fábrica. Eu falei, cara, eu tenho que lidar com gente, eu sinto esse empuxo, né, para lidar com gente, e hoje a gente tem esse programa de lives, né, a gente falou aqui, olha, estamos na live de número 65, e às vezes eu fico pro meu anjo da guarda falando assim, gente, meu amigo, aonde você quer me levar? Né? Porque é uma responsabilidade que sempre aumenta,
porque você lida com mais pessoas. E desde já, né, fica o convite antes de você responder, vamos organizar um evento no final do ano, com os convidados das lives, né? A gente vai criar um grupo aí, vou inserir você também, estou te chamando para nos ajudar. A gente vai fazer um super evento fechando 2020, porque tem muita gente que está dizendo assim, 2020 foi um ano perdido, 2020 não serviu para nada. Muito pelo contrário, a gente está realizando muita coisa, a questão do digital está chegando aí para ficar de vez, né? Não que a gente não vai encontrar mais as pessoas, né? Então, nessa pergunta que eu te fiz aqui, como é que você tem trabalhado com as pessoas, como é que você está percebendo o momento, e que culminou no livro, né, que está muito bem escrito, e que eu estou lendo bem devagarzinho, assim, saboreando todo dia uma página, para que ele não acabe. Na verdade, a questão de lidar com pessoas, de trabalhar com pessoas, é meio propósito, né? Eu sempre incentivo as pessoas a identificarem seus propósitos, né? E eu acho que isso faz muita diferença na hora da gente fazer a nossa trajetória de carreira, enfim. Então, para mim, lidar com pessoas, seja dentro da organização ou na faculdade, com os alunos, enfim, isso para mim é propósito, né? Faz todo sentido para mim. E o livro foi, na verdade, assim, um despertar que veio depois que eu fui trabalhar na Editora Voz, e que aí eu me apaixonei por todo o processo, comecei a conhecer, de fato, qual era o processo, como é que é essa construção dessa obra de arte, né? E aí acabei me apaixonando, e aí me fiz essa pergunta, por que não, né? Por que não eu, né? Por que eu não posso escrever um livro? E fiquei pensando isso muito tempo, e comecei a rascunhar, e depois de um tempo já tinha, né, algo bem formatado, eu resolvi compartilhar com uma pessoa da própria empresa, compartilhei com um diretor, um deles, né, e ele super me incentivou a fazer, achou que estava no caminho certo, que esse assunto era importante e fazia sentido também para o portfólio da empresa, né? Então, foi também super significativo isso, né? Dele incentivar, foi o pontapé que eu precisava para concluir, e aí coloquei na mesa, foi para conselho editorial, enfim, passou no conselho, né? Porque é toda uma análise que é feita, né? Não é uma pessoa só para analisar, e graças a Deus deu tudo certo, e a gente conseguiu fazer o lançamento aí uma semana antes da pandemia. Nós faríamos até outro evento de lançamento oficial, né, no início de abril, que aí, infelizmente a gente não conseguiu fazer, mas com o apoio aí do seu apoio e de tantos outros que já compartilharam, né, informações, a coisa está acontecendo, né? O livro está aí, está sendo vendido, graças a Deus. E eu acho que é o primeiro de muitos outros, porque as ideias já estão aparecendo aqui para outros livros. Muito, muito legal. E aí, no caso aí, o que a gente pode entender por liderança sustentável, né? Tanto se falou hoje em sustentabilidade, né? As empresas de uma certa forma mudaram seu posicionamento. O que a gente pode entender por um líder sustentável, né? Tem até aquela figurinha, estou para recolocar aqui, né? O chefe e o líder, né? A diferença entre o chefe e o líder. O que a gente pode conversar ou entender sobre esse aspecto do líder hoje sustentável nesse mundo 4.0 totalmente reformulado aí? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa, a primeira missão, né, dessa pessoa que vai assumir um cargo de liderança ou quer né, empreender e ser dono do seu próprio negócio e aí sim liderar o seu próprio time, enfim. Importantíssimo, eu acho que é a questão da autoanálise, né? Então, você ter conhecimento de que aquilo faz sentido para você, aquela questão que eu coloquei no início de propósito, né? Então, o líder, para ser um bom líder, ele tem que entender essa liderança como propósito, tem que fazer sentido para ele, não é só um cargo, né? Tem que ter relação com os valores pessoais dele. E aí, entendido isso, é preciso entender a liderança como servir o outro, né? É o líder servidor, né? Então, isso é importante, é você ter empatia pelo outro, é você tratar a outra pessoa como você gostaria de ser tratado,
E também não é só ser bonzinho, né? Porque quando a gente fala essa questão de humanizar, parece que aquela pessoa é sempre o bonzinho, é sempre alguém que vai passar a mão na cabeça. E isso não aí, é bem exato. isso. Não é bem isso. Eu brinco às vezes que a liderança tem a ver com a maternidade, né? Porque a mãe tem isso. A mãe educa, mas também acolhe, né? E a gestão de pessoas tem muito isso. Você tem que educar, você tem que colocar no caminho certo, você tem que disciplinar, mas você também tem que acolher, tem que, né, ter essa relação humanizada, você tem que entender o porquê aquilo é importante para o outro, que tem muito a ver com o conceito de empatia, sim, né? Sim. Então, você entender a dor do outro, como ele está sentindo, né? Eu confesso que eu acho um desafio constante essa questão da empatia genuína, né? Porque você sentir como o outro sente é muito difícil, né? Porque envolve muita coisa, envolve a tua história de vida, os teus valores, né? É quase impossível, mas a gente tem que ter esse exercício da tentativa, né? Não tenha dúvida. Minimamente perguntar para o outro o porquê aquilo é importante, né? Porque muitas vezes, e eu confesso que às vezes eu faço isso, a gente acaba tendo uma análise a partir do seu filtro, né? Então, às vezes para você aquilo não é significativo, mas para o outro é. Então é importante voltar para o outro esse questionamento, né? Por que isso é tão importante para você? Por que você né? Por que isso é sofrido para você? Ou por que isso é importante, visto que de repente para você mesmo não é, né? Eu acho que esse é o exercício da empatia, né? Então Legal. Eu acho que a liderança sustentável vai por aí, né? Legal, as pessoas que estão chegando aí podem estar perguntando por que eu estou com a camisa do Super Mario. É o seguinte, a gente cresce, né, fica adulto e de repente começa a ficar rígido e alguns comportamentos vão se perdendo. A criança ela é espontânea, a criança ela busca. Né? Acho que eu falei na live anterior que caiu, né, esses dias eu estava no Candy Crush, tinha um diretor de uma grande empresa multinacional lá fora, eu dei um docinho para ele, ele saiu de uma fase e foi para outra. O cara não para de me escrever agora, né, porque eu dei um docinho e ele se lembra de que na gamificação lá na hora de fazer o jogo, ou a simulação, né, ou a dinâmica aqui, né, que é o tema do seu livro, né, ele se lembra de mim porque eu dei um docinho e ele estava precisando sair da fase e não saía. Né? Então, o que acontece? Liderar pessoas, né, é uma grande arte. Né? O que mais motivou você nesses 23 anos de gestão de pessoas, né, e o que o Covid está te ensinando assim, no cerne do tipo assim, ou a gente consegue um dragãozinho aqui e decola com a capinha, ou a gente vai ficar no lugar parado lá, né? Ou vai ou estaciona, né? Então, eu acho que assim, o ponto singular da gestão de pessoas é você conseguir interferir na vida das outras pessoas positivamente. Eu acho que isso é o destaque de toda a carreira, né? Então, assim, é claro que a gente não consegue fazer isso com todos. Então, eu sempre converso muito isso com a minha equipe para também evitar a gente trabalhar a frustração, né? Então, assim, a gente tem que entender isso, que a gente não vai agradar a todos 100% das vezes, né? Mas que se a gente conseguir interferir positivamente na vida de uma pessoa, a gente já está atingindo o nosso objetivo. Então, eu acho que a parte principal aí da minha carreira nessa gestão de pessoas, nesse tempo todo de carreira, e eu comecei muito jovem nisso, porque eu estava estagiando na faculdade e já estava na área de recursos humanos, então a gente foi, né, aprendendo com o tempo isso, vivenciando muita coisa, experimentando muita coisa para chegar nesse nível hoje de ter essa percepção, né? Do quanto faz sentido para você a sua profissão quando você está interferindo positivamente na vida das outras pessoas. Agora, fazendo uma analogia aí com a questão do Covid, eu diria que o Covid veio atropelando, né? Foi um caixote, igual a gente leva na praia. Passou e né? Passou por cima. Enfim.
Mas o que eu acho que é importante, pelo menos foi o que eu fiz na minha vida, e eu acho que quem conseguiu se reinventar foi mais ou menos pelo mesmo caminho, tentando enxergar as coisas boas que isso trouxe. Né? E muita gente fala, não, mas como você consegue enxergar algo de bom nisso? Né? É claro que a gente está sensibilizado com todas as mortes, né? Não estou falando no Covid pela parte médica, né? Vamos dizer assim, na parte da doença em si, mas o recado que o Covid trouxe, né? O recado que a pandemia trouxe. Sem dúvida que a tecnologia está aí, ela está imposta e não tem volta. Eu acho que esse é o primeiro recadão assim, do Covid, né? Sim, então, assim, sim. a gente precisa entender isso e se adaptar. Eu acho que fica muito difícil um profissional que ainda está no mercado de trabalho, seja como funcionário de alguma instituição, de alguma empresa, ou mesmo como empreendedor, dono do seu próprio negócio. Eu acho muito difícil alguém que está ativo no mercado de trabalho não ter uma rede social, não ter um perfil no LinkedIn, não ter um WhatsApp. Assim, inviável, né? Na minha concepção, esse profissional ainda está no mercado, não assumindo, não aceitando essa situação imposta que é da tecnologia, né? Outra coisa que eu acho que veio muito forte com o Covid é justamente o tema do livro, que é a humanidade, né? Você está humanizando as relações e isso é importante, né? Você está solidário com a dor do outro, enfim. Então, eu acho que é a segunda lição muito presente aí na situação do Covid. E também você ter um olhar direcionado para o positivo, né? Então, assim, muitas pessoas, a gente comentou isso na live passada, muitas pessoas estão esperando as coisas voltarem ao normal, mas qual normal, né? Qual normal? Será exatamente. que vai voltar ao normal? Uhum. Qual ou normal? existe já um novo normal, né? Então, assim, eu acho que quem ficou nessa expectativa de esperar as coisas voltarem ao normal, de fato, perdeu o ano de 2020, né? Eu até falei, não vou nem computar esse ano na minha idade, né? Vou deixar passar. Mas a questão muita coisa foi feita nesse ano, né? Muita coisa foi desenvolvida, a própria, né, essa construção de lives, de conteúdo gratuito, enfim, uma infinidade de coisas maravilhosas estão acontecendo no ambiente online, e que se as pessoas estão paradas esperando as coisas voltarem ao normal, elas não estão aproveitando isso, né? Uhum. E aí sim, é um ano perdido. Mas para mim foi um ano assim, muito produtivo, um ano que eu fiz muito home office, mas que foi importante para mim, para repensar vários projetos que estavam engavetados, né? Repensar muita coisa, colocar muita coisa na prática, reavaliar, né, projetos. Então, assim, eu enxergo de forma muito positiva tudo que está acontecendo em decorrência da pandemia. Bem legal. Duas coisas que me inspiraram aqui também, que eu achei muito legal no livro, são duas partes aqui que você bota no início. Alguns cuidados que devem ser tomados na aplicação das atividades que são propostas, que serão propostas, e posturas adequadas do facilitador ou coordenador. Você gostaria de comentar sobre esses dois pontos? São inclusive, pontos bem importantes do livro, porque o que eu percebo é, assim, muitas vezes o profissional compra um livro, não lê, deixa lá na estante, né? E aí na hora que vai fazer um processo seletivo ou um processo de transição de carreira, alguma coisa, pega o livro, põe debaixo do braço, vai para a sala e acha que vai chegar lá, vai ler na hora e vai aplicar. E isso não funciona desse jeito, né? Uhum. Então é importantíssimo a pessoa ter essa consciência, se preparar de forma antecipada, fazer a leitura, tirar dúvidas, até eu acho que hoje em dia, com toda a tecnologia, até é possível fazer contato com o autor do livro, porque
todos nós estamos nas redes sociais, né? Sim. Não tá todo mundo acessível, né? Então, eu acho que isso é muito gratificante e muito empolgante dentro desse processo de tecnologia também, né? As pessoas estarem muito próximas, embora não estejam fisicamente juntas, né? Então, eu acho isso importante. E uma outra coisa que vale o comentário é que, como eu dou aula para adultos, né, muitos alunos me perguntam como que eu me preparo enquanto candidato para uma dinâmica de grupo, para um processo de gamificação, de simulação, enfim. E, na verdade, para quem é candidato, basta ser você mesmo. Eu sempre dou esse recado. Basta ser você mesmo. Porque é isso que a gente quer na dinâmica, né? Agora, a pessoa, o profissional que vai aplicar a dinâmica, aí sim essa pessoa tem que estar preparada, né? Então, a preparação é muito mais para o facilitador, para quem vai conduzir a dinâmica, do que propriamente dito para quem vai participar como candidato ou como trajetória de carreira, enfim, seja qual for o objetivo, tá? Então, Bem acho legal. que esse ponto é relevante no livro, realmente. Muito importante. E aí tem aqui alguns capítulos, né, que vale a pena a gente citar, né, que você dividiu Sim. em quatro unidades, 5 unidades, né? Atração e socialização, comunicação organizacional, desenvolvimento profissional, trabalho em equipe e performance. Né? Você quer comentar alguma coisa, né, sobre... Porque tem várias dinâmicas aqui, né? Anúncio original, boas-vindas, a ilha, cartão, escutativa, caixa surpresa, alvo, atividade cultural, bingo da prevenção, pitch desafio, né? Tem um que eu achei curioso aqui, FBI organizacional, soft skills, o jogo, minha melhor versão. Pô, tem muita coisa aqui. Eu acho que dentro de tudo isso que você comentou aí, de como foi diagramado o livro, enfim, traz uma experiência para o leitor justamente dessa questão de como está organizado e como isso facilita para quem quer aplicar a dinâmica. Eu acho que um fato importante que vale a pena ser mencionado é que todas essas atividades foram testadas, né, ao longo aí da minha carreira e também da atividade dentro de sala de aula. Eu tive a possibilidade de testar essas atividades, né? Uhum. Algumas já tinham sido desenvolvidas há muito tempo atrás, e aí eu trouxe para a atualidade para a gente colocar no livro. Mas o importante disso tudo, e principalmente por isso foi diagramado dessa forma, em capítulos e direcionando, justamente para que um profissional que pegar esse livro e quiser aplicar nos diversos grupos que ele atua, ele já está direcionado para o fim que ele quer, né? Então, se é um processo de recrutamento e seleção, já está ali direcionado, né? Se é um processo de desenho de carreira, já está direcionado. Se é um processo de engajamento, integração, então ele está todo direcionado já para facilitar. E por que eu fiz dessa forma? Porque eu como profissional, quando eu ia comprar os livros, eu tinha essa dificuldade, né, de entender em que momento o autor usou aquela dinâmica e como que foi o resultado, né? Como que foi a assertividade dessa atividade. Então, eu acho que foi por isso que foi desenhado assim. Legal. E não só assim, né, Ananisa, mas isso pode ser usado não só nas organizações, mas de repente em grupos, em família, né? É legal que a gente vê aqui, por exemplo, né, eu vou pegar um gancho aqui, né, que a gente viu na primeira live, já para adiantar aqui, né, que eu sei que você vai ter uma aula daqui a pouco, o exemplo do perfil criativo, ó, que é uma das primeiras dinâmicas aqui, ó, né? Sim. Tem aqui uma foto, né, que você colocou, e aqui na outra página, né, esse perfil criativo, inclusive, foi feito no real, né? Sim. Praticamente todas essas atividades que eu propus no livro, elas foram em algum momento testadas em laboratório, quando eu testo dentro da minha equipe, por exemplo, mas em sala de aula muitas vezes. Esse que você usou como exemplo, eu fiz dentro da sala de aula com alunos de nível superior do curso de RH,
e era justamente para que eles colocassem no papel o currículo deles de forma desenhada, né? Então, assim, aquele currículo que hoje a gente já baixa aqui na internet ou tá na papelaria, enfim, a gente vai jogar isso no lixo, né? E fazer com que a pessoa, ao vivo, ou dentro da sala de aula, ou dentro da empresa, no processo seletivo, desenhe o seu currículo através de recorte de revista, hidrocor, lápis de cera, enfim, faça ali a sua demonstração de como ele gostaria de ser mostrado no currículo. Então, isso é um exercício sensacional para você fazer, principalmente no processo seletivo, porque você consegue enxergar, entender como que o próprio candidato se enxerga, né? Ou ali, no caso, como eu fiz dentro de sala de aula, como que o aluno está se enxergando naquele momento da vida dele, né? Como que ele quer passar o perfil dele para a empresa quando ele for participar de um processo seletivo. Então, assim, isso eu acho que foi também um grande ganho aí do livro para quem adquirir, justamente porque vai ter a certeza que todas essas atividades foram testadas e dá sim resultado, e eu já coloquei inclusive no livro quais as possibilidades de resultado, né? Então, claro que tudo depende da cultura da empresa, do grupo que você está aplicando. Então, assim, pode ser aplicado na organização? Sem dúvida. Mas pode ser aplicado em sala de aula? Pode. Em nível superior? No nível básico? Pode. Num grupo de catequese, num encontro de casais, no amigo oculto da sua família, ele é facilmente adaptado para qualquer grupo. Legal. Tá? Olha, estamos aqui, né? Vou ver se eu fico aqui por alguns segundos, que daqui a pouco esse vídeo eu vou estar com ele aqui, vou tentar capturar essa tela aqui, né, com a gente aqui. Né, o livro que estamos falando hoje, Jogos, Simulações e Dinâmicas Organizacionais, de Ananisa Silva de Souza, né, minha amiga, está conosco aqui, falando exatamente sobre ele. Marquem a gente lá nas redes sociais, @SérgioTaldo, @AnanisaSilva, @AnanisaRH, @Congresso RH Petrópolis. Porque a live, dentro de alguns minutos, vai estar no Instagram, no Facebook, IGTV, Twitter, LinkedIn. Né? Vamos escrever em breve um artigo lá no LinkedIn também, para compor, né, o projeto. E estamos falando sobre esse tema, gestão de pessoas. Né? Ananisa, tem uma coisa que eu vi aqui no teu Instagram que eu acho que vale a pena a gente comentar. Né? O maior perigo da epidemia são as pessoas com humanidade baixa. Né? Não é, né, no caso aí, imunidade. Né? Também imunidade, mas o maior perigo, repetindo, da epidemia, da pandemia, são as pessoas com humanidade baixa. É realmente uma grande revolução na maneira de lidar com o ser humano, e o Covid veio para potencializar, fazer com que a gente realmente leve um pontapé aí, consiga aqui um dragãozinho aqui, uma capa, e saia voando como Super Mario, pulando os obstáculos, porque não dá para fazer a mesma coisa como a gente fazia até um ano atrás, até 2, 5, 10. Ou a gente vai, Sim. ou a gente vai, né? Exatamente. Eu acho que essa mensagem que eu coloquei alguns dias atrás aí tem tudo a ver com o que a gente está conversando até agora, e principalmente com o livro, porque a gente vem esse tempo todo falando, né, e tá, também é uma realidade imposta já, é a questão da indústria 4.0. E aí a gente fala de inteligência artificial, de toda essa tecnologia, de tudo que está tomando conta da gente, né? A gente menciona, eu quero uma caneca do Sérgio Taldo, daqui a pouco começa a aparecer caneca aqui no meu smartphone, né? Então, eu quero essa caneca. E assim, a gente às vezes menciona, né? E por conta de toda a tecnologia que está à nossa volta, os anúncios começam a pipocar no nosso computador, no nosso smartphone. E isso não tem jeito, né? Isso está imposto e é assim que tem que ser. Só que, ao mesmo tempo, tem um processo inverso, que é das relações serem mais humanizadas, né? Então, assim, a relação precisa ser genuína, precisa ser humanizada. E eu outro dia que comentava com umas amigas, antes da pandemia, né? A gente precisava fazer uma reunião para decidir, era na época até da preparação do Congresso,
Aí alguma delas, vamos fazer pelo WhatsApp, por algum método de reunião. Falei, não, gente, eu quero estar com vocês, né? Eu quero olhar Estar olho no presente olho. juntos. É. Estar presente junto. Então, assim, a pandemia veio me ensinar também a usar mais a tecnologia para isso. Mas, assim, existe um momento que a gente precisa dessa humanidade e de estar junto e tem aí total correlação também com a questão da liderança, que a gente já falou. Enfim, não tem como você liderar um time se você não estiver junto com essas pessoas, se você não estiver conhecendo essas pessoas na sua individualidade. Eu sempre falo isso. Dentro da empresa, a gente acaba tomando decisões que agrade a maioria, né? Porque precisa ter um padrão. Mas, de todo modo, a gente precisa ficar atento a essa individualidade. Eu acho que aí está o grande diferencial, né? Legal. Então, faz todo sentido para mim essa questão de humanidade baixa, né? A gente precisa estar mais humanizado, né? Legal. Eu acho que é isso que o livro traz também. A sua aula começa a que horas? Você 7. teria que ir 7 em ponto? Não, mas a gente pode ficar até umas 5 para as 7. Ok, ótimo. Então, temos aqui, ó, pelo meu controle, né, aproximadamente 8 minutos, né? Vou providenciar o envio da caneca, não sei como é que eu posso te mandar essa caneca. E também a revista Estações desse mês, que eu tenho alguns exemplares impressos, né, que tem umas matérias muito legais e que a gente participou com algumas pessoas, né? Acho que eu te mandei o PDF, não foi? Foi. Cheguei a te mandei o PDF falando sobre a questão do admirável mundo novo, né? O que tem ocorrido de inovador na cidade aqui, né? O que algumas pessoas estão fazendo. Eu participei junto com alguns companheiros, né? A revista está muito legal. Vou te mandar também um exemplar impresso. Ananisa, olhando o relógio aqui, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta, que não vai ser a última pergunta, porque pelo jeito vamos ter novas lives, né? O que você percebe, né? Como você vê, né, o futuro, né, da área de gestão de recursos humanos ou de gestão de pessoas, né, tendo em vista que o livro realmente tem muita coisa legal, tá super aprovado, eu estou lendo aqui em doses homeopáticas. Como é que você percebe, né, tendo 23 anos de gestão nessa área, né, de experiência nessa área, em termos assim, das empresas, do que está por vir, o teletrabalho, o home office, a indústria 4.0, né, como é que você percebe isso aí? E aí fica o final, daqui a pouco a gente dá um desfecho, né? Se Deus quiser, essa live que está sendo regravada vai para o ar, né? E você vai para a tua aula. E eu vou fazer o seguinte, como eu vou ter uma reunião em torno de 7h15, 7h20, o YouTube eu vou postar depois da reunião, mas eu tenho aqui já vários prints de tela, te mando todos, e vamos ter novas lives, né? Como é que você vê, então, essa questão da área de recursos humanos, de gestão de pessoas, nessa nova era aí? Eu vejo assim, até eu acho que é um recado também que a pandemia trouxe, né? Que o futuro é incerto, né? Tinha muita gente com muita certeza de tudo na vida, né? Não, é isso, enfim. E aí veio a pandemia e te disse, olha, você não tem certeza de nada, né? Tem algo maior que controla tudo. Enfim, mas o que eu acho é que, assim, não só na gestão de pessoas, mas em todo o ambiente organizacional e até nos ambientes educacionais também, que a gente precisa aceitar essa tecnologia que está imposta, né? Se adaptar, conhecer mais isso, ter mais curiosidade, ser criativo. Eu acho que a pandemia trouxe muito essa evidência de que a criatividade é uma competência muito importante, né? A gente vê muitas, principalmente aqui em Petrópolis, você falou aí de todo a realidade de Petrópolis e de tudo Sim. que a gente conversando sobre isso, né? De tudo que Petrópolis tem de bom, e a gente vê ideias maravilhosas, criativas, né? Muita gente se reinventando. Outro dia eu recebi aqui uma proposta de um rapaz que entrega hortifruti em casa, né? Então, assim, e aí tem outro que tem fruta e outro que faz uma alimentação saudável. Enfim, as pessoas foram se reinventando e eu acho que isso também foi um resultado
muito positivo da pandemia, né? Então, eu acho que isso é para a gente aprender agora e levar para o futuro, né? Que a tecnologia é uma ferramenta necessária, né? Para a nossa evolução. Outro recado que a gente tem que levar é que a gente precisa ter essa curiosidade e essa criatividade. Acho que isso é importante, são competências que a gente precisa desenvolver para agora e para o futuro, né? E a gestão de pessoas, aí tem uma série de outras. Eu acho que a pandemia foi um marco para a gestão de pessoas, porque direcionou o holofote todo para a área de RH e de quanto foi importante ter profissionais nessa área atuando nesse momento, cuidando das pessoas, cuidando da legislação, né, para a gente ter um momento mais saudável e mais tranquilo nessa loucura toda que foi. E que a gente precisa ter respostas ágeis, né, para tudo. Quando a gente é pego de surpresa, eu acho que é aí que está o segredo, né? Como que a gente reage, como que tem, em quanto tempo a gente dá essa resposta. E eu acho que para finalizar, para a gente não perder de salvar aí a nossa live, o recado que eu quero deixar é que as pessoas tenham sempre a visão, né? A gente sabe que tudo na vida tem dois lados, o negativo e o positivo, mas que a gente consiga dar mais atenção para o positivo. Acho que esse é o meu recado. Olha, você que está nos assistindo aqui, ou que vai nos assistir, né? A pegada é essa aqui, olha. Jogos, simulações e dinâmicas organizacionais, né? Eu já estou lendo aqui em doses homeopáticas, estou com o meu livro aqui autografado, muito está no coração. Tem muita coisa bacana aqui que você pode descobrir, levar para sua empresa, para sua família, para o seu grupo familiar. Não percam, tá? Esteve conosco hoje aqui no Contra ou Mais Café com o Sérgio Taldo, Ananisa Silva de Souza, grande amiga, já te falei, repito, sinal verde, não tem sinal amarelo nem vermelho, né? Só bater a porta e entrar. Marquem a gente lá no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, @Sérgio Taldo, @Ananisa Silva, @Ananisa RH, @Congresso RH Petrópolis. Dentro de alguns instantes, essa live estará no nosso IGTV, no nosso YouTube e nas redes sociais também. Ananisa, um grande beijo para você. Quem participou com a gente aqui, mais uma vez, obrigado. E quem vai assistir, né, tenham atenção, porque esse tema é muito importante e tem grandes mudanças vindo aí, e a gente só precisa pegar, fazer, estruturar e humanizar, não é isso? Muito obrigado por você estar com a gente aí. A Leandrinha está chegando aí, ó, Leandra Morelli, organizer. Daqui a pouquinho, Leandra, a live está no ar, né? Vê com a gente lá, né? Estamos fazendo uma regravação aqui que o Instagram quebrou a gente hoje, mas fizemos a live de novo. Ananisa, uma ótima noite, um beijo, um forte abraço. Em breve estamos juntos. E depois você me fala como é que eu posso entregar para você a caneca e as revistas, tá bom? Que você também está em casa, né? Mas pode deixar, se você quiser, na Vozes, que pelo menos uma vez por semana eu dou uma passadinha lá. Legal, tá? Combinado. Uma boa noite a todos e até breve aí. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.